Estamos iniciando mais uma semana de aula e nós vamos falar sobre a formação da população brasileira. Então, nós sabemos que a população brasileira é uma mistura de vários povos, né? Vários povos contribuíram para formar o que a população brasileira é. Então, nós sabemos que os nossos primeiros habitantes foram os indígenas. Então, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, certo? Nós já existia os nativos, né, que foram chamados de índios. Segundo estimativas, existia entre 1 milhão e 6,8 milhões de índios, né, pertencente a várias etnias, né? E falando um pouco da história indígena, né, do contato com os portugueses, né, com os europeus, então os indígenas eles sofreram um intenso genocídio. O que é genocídio? O genocídio significa que grande parte das etnias indígenas elas foram destruídas, né? Então algumas tribos indígenas, algumas etnias, né? Nós tínhamos várias etnias aqui, foram totalmente exterminadas. E o extermínio de uma etnia nós chamamos de genocídio. Como é que se deu esse genocídio? Primeiramente, através de guerras. Nós sabemos que o primeiro contato entre os índios e os europeus foi um contato pacífico, mas depois os europeus quiseram utilizar os índios como mão de obra escrava. Então os índios não aceitaram, então ocorreu aí conflitos e as armas europeias, né, armas de fogo, era muito mais potente do que o arco e flecha dos índios, né? E é claro que nesse embate os índios eles perderam, né? Eles morreram, né? Eles perderam a guerra, não tinham condições de enfrentar os europeus. Outro aspecto nesse genocídio foi as doenças trazidas pelos europeus. Então os europeus já sofriam, né? Tinham algumas doenças e o sistema imunológico dos índios não conseguiam, né, suportar essas doenças e os índios acabavam morrendo, né, pelas doenças dos europeus, devido ao seu sistema imunológico não estar preparado para aquelas doenças, né? E os indígenas atualmente? Hoje, atualmente, segundo o censo de 2010, nós temos cerca de 817 mil indivíduos que se declaram índios, né? E pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 231, os índios têm terras demarcadas, né, que são garantidas pela Constituição. Cerca de 14% do território brasileiro pertence aos índios, né, em terras demarcadas, que nós sabemos que tem muitos conflitos. Essa questão de terras demarcadas é muito importante para os índios. Primeiramente, é importante nós frisarmos que os índios merecem, né, ter essas terras demarcadas, já que eles são os primeiros habitantes. Nós temos uma dívida com os índios, né? O Brasil enquanto nação. E outra questão é que a terra é considerada a base de vida dos índios. Então os índios eles só vivem atrelado à terra. Na terra onde viveram e morreram os seus ancestrais, né? Onde eles cultuam os seus deuses, certo? Então a terra é a base dos índios. Se nós retirarmos a terra dos índios, nós estamos acabando, né, com essas etnias. Então é importante frisarmos isso. Outro povo, né, primeiramente foram os indígenas, né, os índios. Então, a composição do povo brasileiro tem sangue indígena, né, tem os índios. E o segundo foram os africanos. Nós sabemos que os africanos eles foram trazidos à força para o Brasil. Entre 1532 a 1850 teve um intenso tráfico negreiro. Então, os africanos eram capturados de suas terras e trazidos e vendidos para trabalhar nas lavouras, primeiramente de cana-de-açúcar e depois nas lavouras de café e várias outras atividades que, né, acontecia no território brasileiro. Falei dessas duas, né, cana-de-açúcar, café, mineração, né, que foram as mais importantes do Brasil colonial, certo? Então eles serviram como mão de obra escrava. Preste atenção que quando nós falamos dos africanos, nós não devemos falar de escravos africanos, que eles não são escravos. Eles foram escravizados, que é ao contrário, nenhum ser humano, né, nenhuma pessoa deve ser escravizada. Essa imigração é chamada de imigração forçada, imigração deslocamento, né?
deslocamento de pessoas de um lugar para outro. Então eles foram deslocados de maneira forçada. Eles não queriam sair de seus lugares e muito menos vinham aqui para servir como mão de obra escrava e sofrer, né, as mais cruéis, né, as mais cruéis atrocidades que um ser humano pode sofrer, né? Apanhar, trabalhar de graça, né? Trabalho forçado, apanhar, certo? Muitas vezes morrer. Segundo estimativa, vieram ao Brasil cerca de 4 milhões de africanos. Presta atenção que vieram, né? E eles se estabeleceram aqui, tiveram os filhos, né? Então foram muito mais descendentes dele, certo? Mas que vieram diretamente do continente africano foram cerca de 4 milhões de africanos. Então nós temos os índios, né, os indígenas na formação da população brasileira, os africanos e os europeus. Então são os três povos mais importantes na formação do povo brasileiro. É claro que depois vai ter contribuições de outros povos, certo? Nós temos aqui os europeus, né, principalmente pelos portugueses, né? Então os mais numerosos europeus que vieram para o Brasil, porque são os nossos colonizadores, sempre houve uma facilidade das leis brasileiras para a entrada de portugueses aqui no território brasileiro. A segunda leva em número, né, mais importante na formação da população brasileira são os italianos, que a partir de 1850 começou a substituir os africanos nas fazendas de café, né? E também a partir de 1888 com a libertação dos escravos. 1850 por quê? Porque foi proibido o tráfico negreiro, então não poderia trazer nenhum africano para cá. À medida que não poderia trazer nenhum africano, então os fazendeiros só poderiam contar com a mão de obra dos africanos que já existia em nosso território. Quando eles foram, né, diminuindo a sua população, o que aconteceu? Era preciso uma nova mão de obra, trouxeram os italianos, que não era mão de obra escrava, era mão de obra assalariada, para trabalhar, né, nas fazendas de café. Depois vieram os alemães, depois vieram os espanhóis. E aqui, pessoal, vieram os japoneses. Presta atenção que os japoneses, como vocês bem sabem, não são europeus, né? A partir de aqui está 1980, mas não é 1980 não, é 1908. Foi um erro de digitação. Mil Então nós temos aqui, né, 1908 a chegada dos japoneses, certo? É o primeiro povo que sai desse eixo dos três, né, que não eram nem índios, nem africanos e nem europeus. Agora são os asiáticos e outros, né, depois chega coreanos, sírios, libaneses, né? O Brasil sempre recebeu muitos imigrantes, mas os mais importantes nós podemos, né, destacar na formação do nosso povo são os indígenas, os africanos e os europeus, né? Os europeus divididos entre portugueses, italianos, alemães e espanhóis, né? Os mais importantes. Diante disso, nós temos uma composição, não é, de cor e raça da população brasileira. Vamos aqui ver 1950, nós temos população branca, 61,7% que se declaravam branco no Brasil. Presta atenção, pessoal, que o IBGE que faz essa pesquisa pergunta qual é a cor que você se declara ter. Não quer dizer que nós temos aqui agora em 2010 47,7, que nós temos 47,7, quase metade da população brasileira sendo branca. Não, não é. Por pela cor, a gente for olhar, não chega a esse nível, né? Mas aqui a pessoa se declara. Preta, 7,6. Parda, 43,1. Não é? Em 1950 era só 26, né? Subiu para 43,1. Amarela, 1,1. Indígena, 0,4. Certo? Então, pessoal, essa é a composição da população brasileira, tendo, não é, a participação de várias etnias, né? Os indígenas, os europeus e os africanos, e depois outros povos. Né? Então, o Brasil é um caldeirão cultural, né? Uma miscigenação, certo? Por isso que é importante, não é, nós conhecermos a nossa história da composição da população brasileira, certo? E termos orgulho, né, dos nossos também descendentes que fizeram, né, contribuíram para a formação do nosso povo. Então, pessoal,
Na próxima aula nós continuaremos falando ainda sobre a população brasileira. Bons estudos, né? E até mais.